Oiê, vamos falar da ULB? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder ter um pouquinho mais de como que a gente pode ter até mesmo um ensino superior aqui na Bélgica, eu vou falar para você sobre como que você pode ingressar para poder estudar na Universidade Livre de Bruxelas, ou até mesmo como tem de Université Libre de Bruxelas, para você poder entender tanto como você tem de graduação, de mestrado, doutorado e PhD, para você poder entender como que funciona todo esse processo e algumas informações úteis para você, que talvez seja do Brasil ou até um outro país que também fale português que está me assistindo. A ULB é uma universidade que temos em Bruxelas bem conhecida, que inclusive uma das coisas que mais chama atenção para muitas pessoas que estão de fora é que não somente nós temos as aulas em francês, mas também temos as aulas em inglês. Então a gente vai ter uma grande gama de áreas que vamos ter de estudos, como por exemplo, nós podemos ter áreas desde ciências humanas e sociais, da área de saúde, da área de ciências e tecnologias, de economia e de administração, arte, ciências legais, para você poder escolher os seus cursos e poder estudar. Lógico que há uma preferência maior de muito mais cursos em francês do que em inglês, até porque a língua oficial que nós temos em Bruxelas, apesar de também ter o neerlandês, o inglês não é língua oficial, mas temos também essa possibilidade. Então aqui eu vou falar de, claro, algumas pequenas informações que pode ser que falte alguma coisa específica, mas eu quero tentar da forma mais ampla possível de dar todas as informações de caso você queira estudar na ULB, quais são os passos, o que vai acontecer e como que você pode fazer para poder estudar da melhor forma possível. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que nada mais nada menos você precisa achar o curso que você quer estudar. Logicamente que aqui eu estou falando para você que você tem a possibilidade de ter cursos que estão em inglês e que estão cursos que tem em francês, mas a primeira coisa que você tem que fazer para poder ver é você ver qual que é o curso que você quer estudar. É o curso que você está querendo, tem ele em inglês? Tem ele apenas em francês? Porque mesmo que existam os cursos em francês, você ainda pode ter ajuda da própria universidade para você poder aprender francês e poder estudar também na universidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual o curso que você tem, qual o curso você vai fazer e se está disponível ou em francês ou em inglês. Então no caso de quem a gente tem de bacharelado ou de graduação, a primeira coisa que você vai precisar fazer é você ter os documentos que você tem comprovando que você terminou o seu ensino médio. Então você vai ter esses documentos para poder comprovar que você pode entrar na universidade para poder fazer o curso de graduação. E caso você também tenha ele do Brasil ou até mesmo que você tenha ele de Portugal ou outro país que também fale português, é interessante que você vá até a comuna que exista da região de Wallonia, da região de Bruxelas, para você poder oficializar e mostrar que esse documento é válido. Mais uma vez, você precisa fazer com que esse documento ele seja traduzido e juramentado, ou seja, você precisa de um advogado para poder comprovar que esse documento ele vale na região de Bruxelas. Uma coisa positiva é o seguinte, quando você faz o curso de orientação social aqui na Bélgica, que é para você poder saber das leis, dos costumes daqui, esse processo ele custa de forma gratuita por 2 anos. Então, você pode vir aqui, ficar um ano, ficar tranquilo, e aí você começa esse processo. Então, por 2 anos você tem o direito de poder fazer com que toda essa documentação ela seja feita de forma gratuita para você. Então você tem esse documento, e caso você não tenha esse documento, você também pode fazer um exame de admissão da universidade para você poder também comprovar o seu ensino. Quando a gente vai falar da situação de mestrado, nós temos 2 coisas que vão acontecer. A primeira delas é que quando a gente tem o mestrado, nós temos 2 situações de carga de horária. Nós temos de 120 horas e de 180 horas. Dentro disso, você vai ter que você pode escolher 3 carreiras ou 3 vias que você pode ter da área de mestrado. O primeiro deles que é o foco de docência, ou seja, que você quer dar aula. Então, diferente do Brasil, que você tem a licenciatura plena, aqui você tem o curso de mestrado para você poder fazer com que você dê aula. Assim como também temos a parte de pesquisa, que inclusive faz com que você também já consiga ter pontos e créditos suficientes para você poder conseguir, para poder continuar, para poder fazer um doutorado. Então, aqui há a possibilidade tanto de você fazer um mestrado, que você faz a mesma coisa da graduação para o mestrado e para o doutorado, seguindo uma carreira, mas também existe uma opção de que caso você fez alguma coisa diferente na graduação e queira fazer no mestrado, como por exemplo, você fez uma graduação em letras e quer fazer um mestrado em música, ou você fez uma graduação em física e quer fazer um mestrado em química,
isso é possível também dentro da ULB. E, inclusive, o foco profissional, que é para poder preparar você para o mercado de trabalho. Obviamente que se você já tem uma graduação que é da região de Wallonia ou da região de Bruxelas, você já tem o direito de poder fazer com que você já curse um curso que está dentro da sua área. Caso você não tenha, inclusive, um documento, você pode fazer um envio que, inclusive, comprove da sua graduação para você poder fazer um mestrado e aí eles vão analisar se o que você estudou, ele encaixa no que tem dos créditos das 120 horas e 180 horas para você poder estudar. Mas, mais uma vez, pode ser que seja aceito, pode ser que não seja aceito. Isso é uma das coisas que é um pouquinho chata aqui na Bélgica, que um documento que você tem, ele pode ser aceito na comuna que tem de Bruxelas capital, mas ele não é aceito na região de Flanders, na região norte. Então pode ser que às vezes aconteça alguma coisa como essa. E vale lembrar que você também tem que passar por um exame de proficiência de francês. Se o seu diploma não está em francês, então presume-se que você não tenha o exame de proficiência que está comprovando que você saiba falar francês, e aí eles fazem esse pedido para que você tenha um certificado comprovando que você fala e entende francês. De forma curiosa também, caso você tenha domínio de uma certa área por 5 anos, que você consiga comprovar, você pode também aplicar para um mestrado para você poder ter um comprobatório com o nivelamento. Como, por exemplo, se você já trabalha há 6 anos ou 7 anos dentro de uma específica área e você pode se aplicar para um exame de mestrado, isso é possível, porque eles fazem com que todo esse seu conhecimento que você teve no mercado de trabalho seja o equivalente para você poder conseguir fazer um mestrado também. Uma coisa que eu quero que você entenda, que apesar de ser muito óbvio isso, é que tem situações e tem situações. Aqui eu tô falando de uma forma muito geral. Você, obviamente, pode escrever nos comentários ou me mandar um e-mail falando da sua situação para eu poder te ajudar ou poder fazer alguma coisa. Mas eu não consigo lidar com todos os casos específicos. Então eu sei que cada pessoa tem um caso específico. Tem gente que fez a graduação e o mestrado em toda uma universidade. Teve gente que fez a graduação online, o mestrado presencial, ou que fez meio a meio, como por exemplo, começou a graduação presencial e depois foi fazer EAD e concluiu. Isso são coisas que eu não consigo falar das especificidades. Aqui eu tô falando das possibilidades que você tem de forma geral. Então, por exemplo, esse do que tem de você ter de experiência anterior pode ser uma coisa muito interessante para você poder mandar um e-mail para a universidade perguntando a sua situação. Uma coisa que eu recomendo fortemente é sempre mandar um e-mail para a universidade, porque eles são muito abertos e muito solícitos para poder responder. No Brasil, e-mail é uma coisa que tem que ter sorte deles responderem. Aqui é muito comum eles trocarem e-mail e darem informações com muita rapidez. Para o PhD, nós temos que a necessidade tanto de você ter ou um documento que você teve ou do lado de fora, ou de fora da Bélgica, ou na Bélgica, que comprove que você tem algo que seja ou equivalente ou que seja da graduação e do mestrado também, com os números de créditos. Selo de graduação, o de 120 créditos, e o de mestrado de 300 créditos. Então, isso é que você vai ter para você poder conseguir fazer o PhD. Lembrando que para toda pessoa que ela não é moradora da União Europeia, existe uma taxa de 200 euros para poder fazer o exame admissional. Para você poder conseguir colocar a sua aplicação, tanto para mestrado, graduação e especialização, a gente vai ter com que você primeiro vai encontrar o seu curso, você vai ver quais são as datas para você poder conseguir se ingressar, e inclusive preencher o formulário e inclusive entregar ele no site. Caso você não tenha acesso a esse site, você não lembre, eu vou deixar tanto esse código QR para você poder acessar o site da ULB e também vai ter um link aqui embaixo para você poder ver também. Mas lembrar que existe também uma limitação de pessoas que não moram ou não residem na região de Bruxelas ou também na Bélgica para poder estudar, que são os casos de quando nós temos em medicina, como também nós temos o caso de odontologia, veterinária, fisioterapia, reabilitação, fala e também terapia de línguas. Nós temos esses casos que podem ser com que você tenha que dar uma olhada também nessa disponibilidade. Mais uma vez, assim como eu estou falando para você, cada caso é um caso. O site ele é disponibilizado tanto em francês quanto em inglês, mas você também utilizando um tradutor para poder conseguir entender as informações específicas do seu curso, não vai ser problema nenhum. E assim como eu falei, caso você queira uma ajuda, eu também posso te ajudar. É só você escrever nos comentários que eu te ajudo sem problema nenhum. E no caso de PhD, lembre-se que também que pode ter o caso tanto de você mandar uma admissão que ela já é tardia, ou seja, que já passou do tempo de você poder conseguir se inscrever, mas que também sempre existe essa coisa de que os anos, eles aqui não são colocados como 2024 ou 2025, é de 2024 a 2025, porque o ano começa exatamente no período entre setembro e outubro. Então pode ser que você tenha a possibilidade de estudar, mas não iniciando em janeiro. Então isso é uma coisa para você poder prestar atenção, que as nossas aulas começam em janeiro, já do que a gente tem na Europa começam já em setembro, outubro. Pode ser também que você queira apenas estudar, como é o caso que temos do
caso de Auditor Student ou Individual Courses. É a mesma coisa que a gente teria no caso do aluno fazer, mas ele não participa nem de exames e nem de trabalhos de estágio. Apenas há uma comprovação do que você tem no certificado de conclusão, mas não um nivelamento para isso. É uma outra forma do que existe também de poder estudar, sem a pressão dos exames, mas também com a falta do documento. No que você já finalizou, é muito importante que você tenha todos os seus documentos também atualizados e que, inclusive, caso você também esteja fazendo para que você também tenha uma tipo de visa ou até mesmo de permissão para você poder estudar aqui na Bélgica, você pode receber e você também vai ter essa ajuda da ULB. Lembrando que você sempre vai receber informação, caso seja aceito ou não seja aceito a sua aplicação. Lembrando que também você vai fazer o pagamento do que você tem da taxa de inscrição. Existem dois grandes grupos que vão ser o de que você tem tanto de mestrado, bacharel, que você vai ter o do anexo 2 e 3 do ARES, que inclusive vão ser, por exemplo, os países de Angola e Moçambique, que a taxa é de 835 euros. O Brasil, ele já entra no caso que temos o anexo 1, que é de 2.505 euros. Já no caso do que temos o PhD, o primeiro ano é de 885 euros e depois nós temos no que o próximo ano vai ser de apenas 32 euros. Lembrando que aqui eu estou falando de que temos de alunos que não são europeus. Caso você tenha a possibilidade de você ter uma cidadania europeia, como por exemplo um passaporte italiano, um passaporte espanhol, um passaporte português, pode ser que você já entre no caso que temos de belgas ou europeus, ou se não também até alunos que são da região. Como por exemplo, nós temos que a taxa regular é de 835 euros, que inclusive nós temos a possibilidade de reduzir, que são os alunos que possuem também algum tipo de bolsa, que é de não ter o pagamento da taxa, ou se não, que temos até mesmo do fato de, por exemplo, um aluno de PhD que paga o primeiro ano de 875 e depois o próximo ano de 32 euros. Eu sei que tudo isso pode parecer muita grana, ou que possa parecer até muitas coisas muito difíceis, mas lembre-se que também a ULB ela oferece também outras situações para você poder ter redução dessas taxas e inclusive até mesmo de situações tanto de você receber bolsa, como redução dessas taxas também, e inclusive até mesmo de situações como de amparo social ou até mesmo de alunos que são transgêneros, para você poder conseguir ter a noção de como que você consegue fazer para você poder ter uma entrada dentro da ULB da forma melhor possível. Lembrando mais uma vez, a melhor forma de conseguir achar informação é mandando mensagem para eles. Aqui o que eu estou falando é uma situação geral. O pessoal da ULB pode ajudar você com muito mais facilidade e também até te direcionando especificamente o que você precisa fazer, mas não quero que você fique assustado com esses preços, porque logicamente, dá para sempre ter uma coisa para a gente poder perceber. Talvez porque você tenha cidadania, ou pode ser até mesmo que você entre em um dos critérios para você não precisar pagar essa taxa que você não está nem sabendo. Então, pegar essas informações é muito bom. Não deixe de não perguntar. Não deixe de não perguntar. Não deixe de perguntar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, como que você faz para você poder estudar na ULB com algumas informações de taxas e, inclusive, até algumas informações gerais. Tem alguma dúvida a respeito da ULB ou até mesmo de uma outra universidade que você queria que eu falasse de como que você pode estudar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!